Oi pessoal, tudo bem? Então hoje é a nossa segunda aula de estrutura de dados e a gente vai começar de fato o conteúdo da disciplina, tá? A gente vai ver a nossa primeira estrutura de dado linear, a pilha. Um conceito bem simples, mas muito poderoso. Então, tem um texto aqui, pessoal, não vou ficar lendo, depois vocês leem, tá certo? Mas está dizendo, né, que a pilha é uma estrutura de dados, talvez uma das mais importantes da ciência da computação. E a principal característica dela é que ela tem essa capacidade, ela tem uma capacidade de lembrar, entre aspas, do que aconteceu durante o tempo. Porque eu consigo armazenar dados nela que podem representar coisas que aconteceram durante o tempo. E normalmente é isso que a gente vai fazer, tá? Ela é definida como uma estrutura LIFO ou filo. O que quer dizer isso? Que o último elemento que entrou é o primeiro a sair, ou filo, que é o primeiro que entrou, que é o último a sair. A gente vai falar, eu vou falar disso depois que a gente for ver o diagrama, tá? Pois os elementos são inseridos nela no processo chamado empilhar, em inglês é chamado de push. Uma coisa importante, todas as nossas implementações, pelo menos as APIs, né, e o código desses métodos, eu vou fazer todo em inglês, tá bom, pessoal, para vocês já se acostumarem com as bibliotecas das linguagens de programação, que quando tiver a estrutura de dados implementada, vai trazer esses nomes para vocês, tá? Então, ao invés de chamar o método de empilhar, eu vou chamar de push. Ao invés de chamar de desempilhar, eu vou chamar de pop, e assim por diante, tá? Então, quando eu empilho um elemento na pilha, ele é inserido no final, esse final a gente vai chamar de topo, e o processo inverso é chamado de desempilhar, que é o pop, que é quando eu removo um elemento do topo da pilha. O que pode acontecer? Se a minha pilha tiver um tamanho fixo e ela estiver cheia, se eu estourar a pilha, eu vou ter um problema, um stack overflow, um estouro da pilha. E se a pilha estiver vazia e eu tentar desempilhar o elemento, eu vou ter um problema também, que eu vou chamar de empty stack exception, né? A pilha está vazia, você não pode remover elementos da pilha vazia. Então, pessoal, como funciona a pilha? Isso aqui é uma representação gráfica de como ela funciona, tá? Então, inicialmente, imagine uma pilha vazia. A gente vai representar ela como um elemento em cima de um elemento, igual uma pilha mesmo normal de coisa, uma pilha de pratos, né? Que é o exemplo mais clássico que é sempre falado. Então, quando a pilha está vazia e eu invoco um push nela, que é o empilhar, e passo um valor, esse elemento passa a ser o topo da pilha, porque só tem ele, certo? E a pilha tem um elemento. Se eu empilhar mais um elemento, push 7 aqui, eu vou empilhar o 7. O que vai acontecer? O 7 passa a ser o topo, a pilha agora tem dois elementos, e o 4 está embaixo do 7. O que é importante, outra coisa, pessoal, as operações, a priori, elas são sempre feitas no topo, tá? Então a gente vai ter o push para inserir no topo, o pop para remover do topo, e aí a gente vai ter também uma operação que a gente vai chamar de peek, P-E-E-K, que é para olhar o que tem no topo, não é para remover. É só para ver o que tem lá no topo. Às vezes, dependendo do que a gente precisa implementar, a gente quer só saber o que está no topo. Teria outra forma de saber o que está no topo? Tem. Você desempilha, vê o que é e empilha de novo. Só que a gente pode implementar essa operação peek, que só vai retornar o valor que está lá no topo sem desempilhar, sem remover ele da pilha, tá? Empilhando mais um elemento, 3, dando um push no 3, eu tenho a pilha com 3 no topo, 7 abaixo dele e o 4 abaixo dele. Então, a pilha com 3 elementos. Então, essa aqui é a operação push, uma das operações fundamentais das pilhas. A outra operação é a operação pop. Então, o pop, o push eu tenho que passar o valor que eu quero empilhar. O pop me retorna o valor que está no topo. Então, quando eu invoco o pop nessa pilha aqui que tinha 3, 7 e 4, o 3 é removido da pilha. Eu vou usar o 3 para alguma coisa. Ela tinha 3 itens, o topo era 3, ela passa a ter 2 e o topo passa a ser 7. Na hora que eu desempilho o 7, que eu dou desempilho 7 não, que eu dou outro pop na pilha, o 7 vai ser removido e o terceiro pop, o 4, vai ser removido, que era o topo, e a pilha passa a estar vazia. Fácil de entender isso aqui, né? Muito bem. Para que usa pilha? Né? Citei alguns exemplos aqui, os principais. Mecanismo de desfazer e refazer. Quando a gente tem um software, sabe aquele botãozinho de desfazer? Ctrl Z, né, o atalho. E o refazer, que é o Ctrl Y. Navegador, quando a gente vai para trás ou para frente, eu quero voltar 5 páginas para trás.
quem vai guardar esse estado do que aconteceu na verdade, desfazer e refazer, eu preciso de duas pilhas. Eu vou mostrar isso como funciona de forma mais abstrata, tá? Avaliação de expressões. Isso aqui a gente vai ver o algoritmo, como que faz, como que ele realiza isso, para balanceamento de pares e símbolos. Pilhas de invocação de função, métodos ou subprogramas. Vocês lembram? Lá em algoritmos eu falava, ó, entrou o método main, aí eu invoco uma função. O que acontece? A função ela é empilhada, lembram disso? Tem o stack frame, que é a memória daquele elemento da pilha. Vocês lembram disso? Daquele frame da pilha. Então, para implementar chamada de função, método e subprograma, os compiladores têm que usar de alguma forma uma pilha, tá? E as pilhas também são usadas no hardware, tá, gente? Como as coisas funcionam lá dentro do processador, algumas coisas precisam de pilha para guardar esses estados, tá? Avaliação de expressões matemáticas, a gente vai ver isso, como calcular baseado numa string que tem uma expressão aritmética, calcular o valor dela. Conversões entre notações pré-fixado, infixado e pós-fixado, a gente vai ver o que é isso também. A gente vai fazer exercício de quase tudo. Autômato de ou a pilha, que a gente viu um pouquinho lá em linguagem de programação, lembra que a gente implementou uma gramática, livro de contexto, não sei se vocês se lembram disso, e que a gente vai ver agora com detalhe na disciplina de linguagens formais. E busca em profundidade em grafos, que vocês já viram também que tem recursão, né? Aquela recursão é um empilhamento de diversos métodos ou subfunções ou subprogramas. E eu preciso disso para eu saber da onde eu continuo na minha última chamada. Então eu preciso guardar esse estado, lembra da história da memória que eu comentei? É exatamente isso, tá? A gente vai estudar 3 formas de implementar pilhas. A gente vai ver a pilha de capacidade fixa, também tem autores que chamam de pilha estática. Uma pilha redimensionável, que ela usa o mesmo princípio da pilha estática, só que a gente vai conseguir redimensionar o tamanho dela. E a pilha com estrutura encadeada, que é também chamada de pilha dinâmica, que envolve alocação dinâmica de memória. A gente vai seguir uma API padrão, como eu comentei em inglês. Nossas pilhas vão ter essas 6 operações obrigatoriamente. Push, que é para empilhar, pick, que é para consultar o topo, pop, que é para remover, clear, que é para apagar todos os elementos da pilha, esvaziar ela, isEmpty, que é para retornar se a pilha está vazia ou não, e getSize, que é para saber quantos elementos a pilha tem. Isso aqui é um diagraminha de classes, né? Aqui a gente tem uma interface, eu representei ela como classe, coloquei o estereótipo interface aqui para a gente poder enxergar os métodos. Ela tem um atributo aqui, um elemento genérico chamado de item, que é sobre esse item que as operações vão invocar, vão executar. Então eu tenho push de um item, não retorna nada. Eu tenho pick, que retorna um item. Eu tenho pop, que retorna um item. Um clear, que não retorna nada, que é o limpar. isEmpty, que retorna um boolean, que vai retornar true ou false, dependendo se a pilha estiver vazia ou não. E o getSize, que retorna o tamanho da pilha. E aqui nós temos as nossas implementações. Fixed Capacity Stack, que é a pilha de capacidade fixa, que eu vou precisar, vejam, tem os construtores, aqueles métodos e mais 2 aqui, o iterator e o toString, que a gente vai ver depois da implementação o que foi feito. E os atributos da minha pilha de capacidade estática, que eu vou precisar para fazer o gerenciamento dela e armazenamento dos dados. Então eu tenho um array de itens, que é onde os dados vão ser armazenados. Eu tenho um inteiro top, que vai chamar de, esse aqui é o ponteiro para o topo da pilha, apesar de não ser um ponteiro no sentido restrito aí da palavra no contexto da linguagem C, tá? É só um inteiro que fala que posição que está o topo. Size é o tamanho, max size é o tamanho máximo dessa pilha. Size é o tamanho que ela está no momento, max size é o limite de armazenamento dela. Aí tem a resizing array stack, que é a pilha redimensionável, que ela tem internamente uma estrutura parecida com a pilha de capacidade estática, como comentei para vocês, só que ela não tem max size porque ela vai ser redimensionada. Vocês vão falar, mas a array redimensiona? Não. A gente vai ver como que a gente vai fazer para, entre aspas, redimensionar o array. Esse redimensionamento vai ser feito por esse método aqui, resize, tá? Depois a gente vai ver isso.
os métodos padrão da interface e os outros métodos iterator to string. E depois a linked stack, que é a pilha dinâmica, a pilha ligada, a pilha com encadeamento. Então ela só armazena um atributo aqui, que é o inteiro size, que é para saber quantos elementos tem na pilha. Os métodos são os mesmos, mas a estrutura que vai permitir com que os elementos sejam armazenados na lista está descrita aqui. Eu vou ter um atributo privado aqui chamado top, que é do tipo node_item. A minha classe interna privada node, ela tem esse membro. Agora tá me fugindo a memória como que chama o genérico na UML, tá? Na hora que eu lembrar, depois eu dou uma olhadinha para ver como que é. Que ela tem um item, que é o valor em si do nó, e eu tenho um ponteiro, uma referência, perdão, para o nó anterior. A gente vai ver isso aqui depois, eu vou fazendo desenho para a gente entender, tá bom? Então a gente vai começar a falar de implementação agora. Então, como que a Fixed Capacity Stack ela é implementada? Ela usa um array para fazer armazenamento, o topo da pilha é um inteiro, a gente vai chamar de ponteiro para o topo. A quantidade de elementos podem ser armazenados após a instanciação da pilha fixa, ela não muda de tamanho, ela é sempre do mesmo tamanho, então eu vou ter uma capacidade máxima para armazenar. E aqui algumas coisas para a gente pensar que a gente vai ver na hora que a gente vai fazendo o desenho aí para a gente entender como que a pilha funciona. Qual a ordem de crescimento em relação ao tempo de execução das operações fundamentais da pilha, push e pop nessa implementação? Então vamos falar primeiro, pessoal, da pilha da Fixed Capacity Stack. Fixed Capacity Stack. Então, pessoal, o armazenamento dos dados ele vai ser feito no array. Então, imagine que eu crie uma Fixed Capacity Stack, né, uma pilha de capacidade fixa, de tamanho 5. Pode ser 5. Então, eu vou ter um array, internamente eu vou ter um array de 5 posições. Quando a minha pilha está vazia, aquele membro top ele vai estar valendo -1. Porque -1 não é uma posição válida num array, em Java pelo menos, né? Então quando o top for -1, quer dizer que eu não tenho elementos armazenados na pilha. Quando eu dou um push na pilha, que eu vou inserir um elemento na pilha, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que verificar se a pilha está cheia, se tem como eu aumentar, colocar mais um elemento dentro dela. Eu tenho um atributo que chama size, que inicialmente ele vai estar valendo 0, e eu tenho um max size, que para esse caso está valendo 5, que é o tamanho máximo dela. Então, posso fazer algumas verificações. Qual a verificação que eu posso fazer? Se, isso com o push, né? Se o tamanho da pilha for menor que o max size, quer dizer que ainda cabe coisa ali dentro da pilha, concorda? Se ela tem 3 elementos armazenados, o size vale 3. 3 é menor que 5? Sim. Eu ainda posso armazenar o quarto elemento. 4 é menor que max size. Aqui precisa ser maior ou igual, né? Não. 0 quando tiver 1, 2, 3, 4. Quando tiver 4, 4 é menor que 5, certo? Na hora que eu tentar inserir de novo, o tamanho atual dela é 4, menor que 5, insere de novo, o size passa a valer 5. É isso? Aí o tamanho, aí ela vai estar cheia. Bem, se o tamanho for menor que o max size, ou eu posso comparar com o top. Top menor, só que aí tem que tomar cuidado que max size tem que subtrair um daqui, porque o top é posição, né? O maior top é o 4. Se eu deixar max size aqui, o top eu conseguir chegar em 5 e vai dar problema, porque eu vou tentar acessar uma posição que não existe. Não é isso? Muito bem. Se o tamanho é menor que o max size, posso inserir coisa nova na pilha. O que eu vou fazer? Se esse cara aqui chama itens, tá com M no final, porque é em inglês, né? Items. Esse cara aqui, o que eu vou fazer? Vou falar aqui itens na posição. Oh, meu Deus do céu, hein? Bem, pessoal, voltando. Tem faxineira hoje em casa, barulho.
Eu tive que ir lá mexer com... guardar o carro. Parei aqui, né? Então tá, vai fazer inserção na pilha, vai empilhar, porque o tamanho é menor que o tamanho máximo. Então o que eu faço? Itens na posição. Agora tem que tomar cuidado. Aonde que eu vou inserir esse item? Vou inserir na posição mais top. Uma opção. Poderia usar até o size, tá? Como ponteiro. Mas a gente vai usar o top. Talvez fique um pouco mais fácil de entender. E aqui vem o item que está sendo inserido, que está vindo aqui pela assinatura do método. Pessoal, estou fazendo bem rápido aqui, meio que de qualquer jeito, entre aspas, porque depois eu vou mostrar o código bonitinho para vocês, tá bom? Muito bem, inseri, incrementei o top, e eu tenho que incrementar também o size. Então, está feita a inserção. Bem, se o size não for menor que o max size, ou seja, eu já estou com a pilha cheia, aí eu vou ter que resolver isso de alguma forma. Eu posso simplesmente não deixar inserir e não falar nada, ou posso lançar uma exceção, certo? Que a gente vai ver no código também aqui, como que a gente vai fazer. Agora, enquanto o empilhar eu incremento o topo, incremento o tamanho, o desempilhar, o que eu tenho que fazer? Quando eu for desempilhar a pilha, de novo, eu tenho que verificar agora se a pilha está o quê? Vazia. Porque se a pilha não estiver vazia, se a pilha estiver vazia, eu não posso desempilhar, né? Se ela não estiver vazia, quer dizer que eu posso desempilhar. Então, se não is empty, se ela não está vazia, eu posso fazer a remoção. Como que eu vou fazer a remoção? A primeira coisa, eu vou salvar, imaginem que eu tenho um elemento aqui e um aqui. O topo está aqui. Top, né? Quero remover esse cara aqui, quero desempilhar ele. O que eu tenho que fazer? Eu não posso simplesmente mover o topo para a esquerda. É lógico que eu poderia, aí eu sei a posição que o cara tá, né? Mas o que eu vou fazer? Para eu retornar esse elemento que está aqui, eu vou ter que guardar ele em algum lugar, porque eu vou precisar marcar essa posição aqui do array depois como nula. Porque se eu não marcar como nula, aquele elemento vai continuar ocupando essa posição, consequentemente vai continuar ocupando memória, né? Então eu tenho que tirar ele dali. Então o que eu vou fazer? Vou salvar item, chamar de i, depois a gente vai ver na implementação bonitinha como que tá certo? O array itens na posição top. Aqui o top eu já posso dar um menos nele, para decrementar ele, certo? Ou posso deixar para agora marcar como nulo itens, e aí sim, aqui nessa parte top eu decremento igual a nulo e decrementa o size. E antes ainda, return o i. Certo? Caso contrário, aí é o erro da pilha vazia tentando desempilhar. Tá? O que muda? Essa aqui é a push. Essa aqui é o pop. O que muda do pop para o pick? P-E-E-K, que é a outra operação que eu falei que a gente vai implementar. O que muda? O pick, eu não mexo nem com o tamanho, nem com o topo. Eu simplesmente retorno isso aqui. Então pode ser um return itens na posição top. Tá bom? Vamos ver a implementação? As implementações das estruturas de dados, pessoal, já comentei com vocês, está nos slides também, depois eu vou mostrar de novo. Estão nesse projeto aqui que está no GitHub. No plantão eu ensino a baixar se vocês tiverem dúvida, tá bom? Então aqui está tudo separado por disciplina, as disciplinas que vão lidar com estruturas de dados, com algoritmos, tá? O Breno, a partir do ano que vem, ele vai fazer a disciplina de projeto, ele vai colocar as implementações aqui dentro. Eu vou colocar as coisas de LFO aqui dentro também. Estrutura de dados 2, e isso aqui é a estrutura de dados 1, que é o ESD-C4. Bem, aqui no pacotinho DS, Data Structures Interfaces, tem as interfaces das estruturas de dados lineares que a gente vai estudar.
Falta colocar as outras ainda, porque eu estou implementando isso aqui ainda, tá? Então vem aqui a stack. Pessoal, outra coisa. Eu estou assumindo que vocês sabem algumas coisas da linguagem Java além da orientação a objeto. Se vocês não souberem, vocês precisam me avisar, tá bom? Então, a minha pilha, ela tem um atributo genérico aqui chamado item, e é sobre esse item que os métodos dela vão atuar. Então eu tenho as minhas pilhas, eu posso falar que elas são de qualquer tipo de elemento. Método push, que empilha um item. Método pick, que retorna o topo sem remover. Pop, que retorna o topo removendo o topo. Clear, que limpa a pilha. Exempt, que retorna se está vazia ou não. E o getSize, tá? Todas as minhas pilhas são iteráveis e a gente vai ver para que serve isso aqui, tá? Nas implementações, o que está pronto aqui para vocês verem é todas da pilha, tá bom? E tem os testes aqui também. Então, topo da pilha, Fixed Capacity Stack, pilha de capacidade fixa. Olha lá, tudo explicando, tá tudo explicadinho, tá bom, gente? O código, tá? Eu vou passar aqui rapidamente, mas vocês fazendo a leitura, vocês vão conseguir entender o que é que está acontecendo. Então, o array itens de item, para armazenar os elementos da pilha, o topo, o tamanho e o tamanho máximo. Bem, chamei o construtor Fixed Capacity Stack sem parâmetro nenhum, ou seja, o construtor padrão. Por padrão, ele vai invocar o construtor que recebe um inteiro, que vai invocar esse cara aqui, que vai criar uma pilha que pode ter no máximo 10 elementos. Então, o meu max size é inicializado com o max. O top sempre inicializado com -1, certo? E aqui vem uma coisa, tá? Eu quero criar um objeto desse tipo genérico aqui, só que eu não consigo dar um new direto, new item max size. O Java vai reclamar, porque não pode fazer isso com tipo genérico. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um array do tipo object e aí fazer um cast explícito para o tipo do array genérico que eu quero, tá? Então a sintaxe é essa aqui. Por que tem essa anotação suppress warnings aqui? Porque isso aqui é uma operação não checada e a linguagem ela não dá suporte para você fazer isso aqui de outra forma. Então ela vai lançar um warning na hora que você compilar o teu código, mas você sabe que aquilo ali está sob controle, então você pode colocar essa anotação suppress warnings, que é unchecked, que é dos tipos de verificação que acontece no código que não são checados. Então o compilador para de reclamar que tem operação entre aspas, perigosa aqui, tá? Aí vem o push, olha só o push como funciona. Entra um item e ele pode lançar uma exceção do tipo Stack Overflow, aquele mesmo nome daquele fórum importante, né? Super bom de programação e desenvolvimento, Stack Overflow. Se o tamanho for menor que o tamanho máximo, eu incremento o topo. Na posição do topo do array itens, eu guardo o item e eu incremento o tamanho. De novo, eu poderia usar o tamanho como ponteiro do topo, mas eu acho que assim fica mais didático, tá certo? Fica mais fácil de enxergar o que é que está acontecendo. Bem, se o tamanho for maior ou igual que o max size, na hora que eu invocar, quer dizer que a pilha já está cheia, então ele lança uma exceção aqui de estouro da pilha, certo? Isso aqui é o push. O pick, se a pilha não estiver vazia, retorna o elemento que está no topo do array itens. Se ela estiver vazia, quer dizer que eu não posso retornar nada, né? Por que eu não poderia retornar nada? Poderia retornar um nulo? Poderia, mas se você propositalmente empilhou um elemento nulo por alguma razão, aí você tem problema, né? Então, você teria que verificar externamente se ela está vazia, para você saber se aquele nulo que está retornando está na pilha ou é simplesmente o retorno do método, né? Então, eu optei por fazer dessa forma, tá? Eu tenho feito assim já faz bastante tempo, desde quando comecei dessa disciplina, tá? Final das contas, pessoal, essa disciplina é mais para vocês entenderem como as coisas são implementadas, tá? Porque vocês vão usar essas bibliotecas prontas, tá bom?
Então, se a pilha estiver vazia e tentar desempilhar, lança uma empty stack exception. Todas essas exceções são exceções não checadas. Você não é obrigatório dar um try catch nelas, tá bom? Bem, item pop, que é para remover, que é para desempilhar, e ele pode lançar uma empty stack exception também. Então, olha lá, salvo o item numa variável temporária, o item que está no topo eu salvo na variável item. O item na posição, o item na posição do topo eu marco como nulo. Por quê? Eu marco como nulo para permitir que esse cara que vai ser retornado, na hora que ele parar de ser usado, ele seja coletado na coleta de lixo da máquina virtual, senão ele vai ficar ocupando memória. Decremento o tamanho, decremento o topo, decremento o tamanho e retorno esse item. Se a pilha estiver vazia, lança empty stack exception. Clear. Eu poderia simplesmente colocar size igual a 0, top igual a -1, varrer o array inteirinho, colocando, quando a posição não for nula, colocando um nulo lá dentro, para indicar que está vazia. Só que a gente pode ter problema de novo se eu inserir elemento nulo. Então o que eu faço? Eu invoco invoco um while, enquanto a pilha não estiver vazia, eu vou dando pop. Pop, 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 removendo. Tá bom? Esse é o clear. O isEmpty, eu retorno se o size é igual a 0. Se o size for igual a 0, quer dizer que a pilha está vazia. Poderia retornar também se o topo é igual a -1. Seria outra operação que daria o mesmo resultado. GetSize retorna o atributo size. E aqui vem o iterador. Por que, pessoal, que essa classe e as outras nossas estruturas de dados, a maioria pelo menos, vai implementar aqui de forma indireta, por causa que está chegando da stack aqui, interface estende interface, tá bom? Classe implementa interface em Java, né? Esse iterable dá capacidade à sua classe que os elementos que ela armazena, normalmente quando é uma estrutura que vai armazenar vários elementos, que eles sejam iteráveis, que você consiga processar elemento por elemento. A stack, a pilha, ela tem essa característica, né? Você tem elementos organizados de forma linear. Então, eu optei por implementar, eu acho que isso no livro do Sedgwick também, né? Porque essas implementações são baseadas no livro do Sedgwick. Ele dá essa característica de iterável a pilha para você poder ver o que tem dentro dela, tá bom? Para você exibir esses dados. Então, para isso, quando eu implemento a interface iterable, eu tenho que obrigatoriamente implementar um método que chama iterator. O que esse método iterator faz? Ele retorna um iterador do tipo que você está processando, que no caso aqui é um tipo genérico, e aqui é uma classe interna anônima, né? Ó. Vocês devem ter aprendido com o Gabriel também. O que ela tem? Ela tem um ponteiro para a posição atual que eu estou. Então, eu quero mostrar os elementos da pilha do topo até o início. Então, eu começo esse inteiro como topo. Se eu chamar o hasNext, o que é isso? Eu tenho um próximo elemento. Eu tenho um próximo enquanto o atual for maior ou igual a 0. Porque esse atual vai sendo decrementado para eu mostrar os elementos que estão na pilha. Como o atual é maior ou igual a 0, se ele for maior ou igual a 0, quer dizer que ainda tem elemento para ser mostrado. Vai parar quando o current passar a valer -1, porque aí eu não vou ter mais o next, porque isso aqui vai retornar falso. O método next do iterador retorna um elemento que está na posição atual e decrementa a posição atual. E o remove a gente não está implementando, então a gente, por padrão, coloca para lançar essa exceção aqui, unsupported operation exception. Tudo bem? Eu ia falar uma coisa que me veio à cabeça, mas já esqueci. Tá gravando? Tá gravando. E o toString é para mostrar uma representação dessa pilha, tá bom? Aqui é só para mostrar os dados dela. Muito bem, vamos ver, agora para todos eles tem um teste. Então, teste Fixed Capacity Stack. Isso aqui é um teste, não é teste de unidade, tá bom? É um teste da classe mesmo, um método main. Eu colocava esse método dentro da própria estrutura de dados, mas eu acho que não é muito apropriado. Então, eu separei em outras classes, as classes para mostrar o funcionamento da pilha, tá bom? Das estruturas de dados, no caso, né? Tá lá, teste do uso da pilha genérica com capacidade fixa.
Então vamos lá, o método main. Olha o que eu faço. Declaro uma pilha de inteiros, que chama pilha. Olha o parâmetro genérico aqui. Essa pilha ela lida com inteiros. E eu estou usando uma implementação da pilha de capacidade fixa. Manda empilhar 10 e apresentar, manda empilhar 5 e mostrar, manda empilhar 2 e mostrar e assim por diante. O método string está implementado, então eu posso jogar direto no println, que vai me mostrar a pilha bonitinho, porque eu implementei o toString, né, que eu acabei de mostrar para vocês. E nesse caso aqui está comentado, porque se eu tentar empilhar de novo, e como essa pilha aqui tem no máximo 5 elementos, na hora que eu tentar empilhar o sexto elemento, o sexto item, vai dar erro, né? Então vamos ver, deixa eu falar o código inteiro, depois a gente vê a execução. Agora posso, olha só, lembram do for que vocês não conheciam, que a gente viu semana passada? Muito bem. Como minha pilha implementa a interface Terrible, eu posso usar ela num for melhorado, porque esse for melhorado, for it, nos bastidores, ele usa aquele iterador para poder andar dentro da estrutura. Então, quer dizer que arrays e outras estruturas de dados que estão implementadas na linguagem Java implementam a interface Terrible? Sim. Certo? Então, na pilha, elemento por elemento, vai guardando em i, vou mostrando e vou colocando um espacinho na frente. Pulo uma linha e aqui vem o desempilhar. Desempilhou, pilha.pop, vai remover um elemento, mostra a pilha como que está, vai fazendo isso e até aqui, se depois que eu remover 5 elementos, se eu tentar remover de novo, como ela já tem 5, vai dar um erro de pilha vazia, está comentado aqui para a gente poder enxergar. Eu vou executar. Vai lá. Então, inicialmente, por que fez assim? Olha lá. Inicialmente, empilhei o 10 e mandei imprimir a pilha. Então, 10 está no topo. Mandei empilhar o 5 e imprimir a pilha. Agora, o 5 foi colocado em cima do 10. Então, o 5 está no topo. Empilhei o menos 2 e mostrou a pilha. Menos 2 está no topo, 5 e 10. Empilhei o 3. 3, menos 2, 5 e 10. Empilhei o 7. A mesma coisa. Se eu invocar isso aqui, vai dar erro. Vai dar um stack overflow. Depois eu tiro o comentário para a gente ver, tá bom? Aqui, mostra os dados da pilha na mesma linha usando o iterador. Então, dados da pilha através do iterador. 7, 3, menos 2, 5 e 10. E aí o desempilhou. A pilha estava como? 7, 3, menos 2, 5, 10. Desempilhou. Tirou 7, passou a ficar 3, menos 2, 5 e 10 com o 3 no topo. Desempilhou de novo. Retornou o 3 e a pilha está desse jeito. Desempilhou de novo o 2 e a pilha ficou desse jeito. Desempilhou o 5, mais 1. Saiu 5 e a pilha ficou só com o 10, que está no topo. Desempilhou de novo e a pilha está o quê? Vazia. Por que veio esse empty stack? Eu tô achando que isso... Pera aí, gente. Ah, empty stack vem daqui, né? Vem do... Quando a pilha tá vazia, vai mostrar pra mim... Aqui, ó. Se a pilha estiver vazia, vem um empty stack. Tá bom? Bem, eu acho que é isso da pilha de capacidade estática. Capacidade fixa. Agora vem... Lembrando, né? As perguntas aqui. Qual a ordem de crescimento em relação ao tempo de execução das operações fundamentais da pilha push e pop nessa implementação? Qual que é, pessoal? Bem, quando eu estou... Vamos pôr um azul aqui. Imagine, estou com a pilha. Eu vou atuar, vou fazer, o topo está aqui, vou fazer a inserção, vou fazer o empilhar. O que vai acontecer? Esse processo deu mover o topo para cá, colocar um valor novo aqui dentro, incrementar o tamanho. Qual que é a ordem de crescimento dele? Ela é constante, né? Ela é O de 1. E nunca vai ser diferente disso, né? A gente pode falar que é a θ de 1. Então, vamos deixar o O de 1. Então, é o tempo constante, isso é muito bom. Né? Independente do tamanho da pilha, o tempo é constante. E o pop? O pop é a mesma coisa, porque o pop eu vou salvar esse elemento,
voltar o topo para a posição anterior, decrementar o tamanho e retornar. Setar aqui como nulo, né? E como eu já salvei esse aqui, eu retorno ele. Não tem nenhum for, não tem repetição, não tem recursão, não tem nada aqui, né? São só algumas instruções que executam o processo. Então, tanto push quanto pop são de crescimento constante. Isso é muito bom, né? Agora, pessoal, a resizing array stack. A ideia é idêntica à anterior, com a diferença que, primeiro, ela não tem o tamanho máximo e que ela se redimensiona ao passar o tempo, ou seja, eu vou inserindo elementos, vai havendo redimensionamento. Aí vocês vão falar, poxa, mas isso aí é um problema, não é? Na verdade, não. Se a gente fizer uma análise amortizada dessas operações, a gente vai ver que há uma alta probabilidade de que a operação, tanto de inserção quanto de remoção, ou seja, empilhar e desempilhar, elas executem em tempo constante. No pior caso, com a baixíssima probabilidade, elas vão executar em tempo linear, porque vai precisar haver a criação de um array maior e a cópia, e é justamente na cópia que vai demorar, ou então, na hora que diminuir, criar um array menor e fazer a cópia para o array menor. Tá? Então, essas coisas, esses processos acontecem pouco, na verdade, potência de 2. Quando eu chego no limite, eu dobro o tamanho. Quando eu chego no limite, eu dobro o tamanho. Quando eu chego no limite, eu dobro o tamanho do array. E para fazer a diminuição do array, quando eu chegar num quarto da capacidade, eu corto ele pela metade. Por que eu faço isso? Não podia fazer, chegou na metade, já tira tudo lá direito. Mas e se eu inserir de novo? Vou ter que fazer o processo tudo de novo. Então, a ideia é, se chegou num quarto da capacidade, aí sim eu diminuo o tamanho pela metade, tá bom? Então, vamos dar uma olhada aqui na implementação. Que é a resizing stack, array stack. Vejam, pessoal, não tem o max size, aqui é igual, só não tem o max size, né? Não tem outro construtor, porque agora a pilha ela vai ser redimensionável. Olha o método resize, o que ele faz. Tem duas linhas comentadas aqui que, se vocês quiserem ver o que está acontecendo durante a entrada, o aumento e a saída, eles comentem esse aqui e esse aqui que vocês vão ver as coisas acontecendo, tá bom? Vou deixar comentado aqui, tá? Então, vai chamar o resize. O resize vai redimensionar. Se ele vai redimensionar para mais ou para menos, não importa por enquanto. Só vamos ver como que o resize funciona. Eu crio um array novo com um tamanho novo que eu quero, faço a cópia a partir do tamanho da minha pilha para esse array temporário, e então falo que o meu array de itens é o temporário, ou seja, dependendo do tamanho que eu passar, eu crio um array novo, faço a cópia do meu array que armazena os dados para esse array temporário e então jogo fora, entre aspas, o meu array antigo, tá certo? Vamos lá. Push. Aí vem a história do tamanho. Se o tamanho for igual ao tamanho do array que armazena os elementos, ou seja, está no meu tamanho máximo, cheguei no máximo, que lá no outro era o max size, né? Aqui eu não tenho mais aquilo lá. Que eu poderia também usar o tamanho do array lá, né? Mas enfim, lá fica mais didático usando o max size. Se eu cheguei no tamanho do array, eu dou um resize nele, dobrando o tamanho. Então, 2 vezes o tamanho e faço a inserção. Faço o empilhamento, né? Isso aqui é igual a de capacidade fixa. O pick eu pego o elemento que está no topo, é a mesma coisa. E olha só agora o pop. Eu faço a remoção, salvo o elemento que vai ser retornado depois, marco como nulo, e aqui eu verifico. Se o tamanho é igual a 1/4 da capacidade, e se ele é maior que 0, lógico, né? Se o tamanho for maior que 0 e o tamanho for igual a 1/4 da capacidade máxima, eu diminuo a capacidade pela metade. Então, resize no tamanho do array dividido por 2. E retorno o item que eu desempilhei. Certo? Essa é a ideia, o restante é igual, tá bom? Qual que é a vantagem aqui? Eu tenho liberdade para empilhar quantos elementos eu quiser
e vou sempre ter a garantia que a minha pilha vai ter espaço para armazenar os dados. Lembra que eu falei da alta probabilidade, né? Pensem o seguinte, imagina um gráfico aqui, onde a gente vai colocar aqui, ó, pensar um jeito que fica bom. Porque aqui, ó, é a quantidade de operações e aqui é a capacidade, certo? Se a capacidade é 0, eu vou ter uma operação para fazer cópia. E para fazer tanto push ou pop, né, empilhar, desempilhar, eu vou demorar, se eu aumento ou diminuo, né, eu vou ter que ter esse processo de cópia. Vamos imaginar que agora, depois de um tempo, a pilha tá com, ela sempre vai dobrando, né? Vamos falar que ela dobrou. A capacidade dela agora é 2. Capacidade é 2. Aqui a capacidade era 1. Capacidade dela é 2. Quando a capacidade dela for 2 e eu aumentar, perdão, quando a capacidade dela for 1 e eu chegar na capacidade 2, eu vou ter que fazer o quê? Aqui não é bem, aqui é a quantidade de operações para push e pop. Para push, vamos falar o seguinte, vamos falar isso. Quando eu chegar em 2, a quantidade de vezes que eu vou ter que processar, além de fazer a inserção, que ela é constante, eu tenho que fazer a realocação da estrutura inteira. Então aqui eu tenho esse ponto. Bem, para eu dobrar de novo o tamanho, na 3 eu tenho constante e na 4 eu vou ter 4 operações. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Com 5, constante. Com 6, constante. Com 7, constante. Com 8. Com 8, aí o que acontece? Eu dobrei de novo, não é isso? Aí eu vou ter a cópia de 8, para virar 16. Aí do 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, todos o quê? Constantes. Quando eu estou em 16, aí eu tenho que fazer toda a operação de cópia de novo. Agora, 16. A próxima vez que vai haver esse processo de dobrar o tamanho, vai ser onde? Agora eu vou tirar da escala, né? No 32, que aí eu vou ter 32. A próxima, no 64. 64. A próxima, no 128. 128. E tudo no meio aqui, as operações são o quê? Constantes. Então, de forma amortizada, se a gente amortizar esses custos aqui, o setor tem esses custos aqui em relação às outras operações que são sempre de tempo constante, acaba valendo a pena. Então, a probabilidade de eu não ter um redimensionamento grande na hora de fazer uma inserção, ela é muito alta, porque esses intervalos eles vão aumentando cada vez mais. E de vez em quando eu vou ter esse custo de ter que redimensionar o array. Então isso acaba compensando no final, tá bom? Então essa é a história aqui em relação à pilha de tamanho redimensionável, usando o array, né? O array redimensionável. Redimensionável entre aspas, né? A gente tem que alocar outro array e fazer cópia, né? Operação de inserção e remoção. Já falei, a probabilidade é alta que seja constante, tanto no push quanto no pop. No push ela vai ser linear quando eu for dobrar o tamanho, e ela vai ser, no pop, ela vai ser linear quando eu chegar no tamanho 1/4. A quantidade de elementos igual a 1/4 da capacidade máxima da estrutura. Certo? Bem, agora aqui, eu estava aqui, né? Agora linked stack, pessoal. Aqui agora o negócio muda um pouco de figura. Por quê? Qual que é a ideia? Eu não preciso mais ter redimensionamento de array, porque os elementos vão ser armazenados de forma encadeada. E essa é uma técnica muito importante. E é justamente a técnica que eu usei na implementação do autômato finito determinístico da outra disciplina. Tá? Vejam só. Aqui eu tenho uma classe
encadeada, minha pilha encadeada, e dentro dela tem uma classe interna chamada node ou nó, tá bom? E esse nó ele está amarrado a esses itens daqui, tá? É o mesmo tipo. O que um nó armazena? Ele armazena um item, um valor qualquer, e uma referência, que a gente vai chamar de ponteiro aqui, para o nó anterior. Quando eu crio a minha pilha, o topo dela agora não é mais um inteiro, mas sim do tipo nó. Quando eu crio, ele está valendo nulo, porque a pilha está vazia. E o tamanho é igual a zero. Então, vamos fazer um desenho aqui. Então, quando eu crio a minha pilha, o meu topo, meu top, está valendo nulo. Representação de nulo, pessoal, desenho, é um risquinho com 2 tracinhos. Isso aqui é nulo, tá certo? Se eu invocar na minha pilha um push de 5, o que é que vai acontecer? Eu vou alocar um novo nó, vou dar um new numa classe, criar um objeto dessa classe aqui. Nela eu tenho um item e eu tenho um anterior. Eu vou falar que o item dela é o que está entrando no push. E eu vou falar para ela, vou falar que o anterior dele é igual ao topo. O topo está valendo quanto? Está valendo nulo. E o meu último passo é falar que o topo aponta para ela. Então eu vou ter o topo é igual a esse novo nó. Então esse aqui é o topo. Vou apagar isso aqui. Bem, vou inserir um elemento, mais um elemento. Vou dar mais um push. Push de 10. O que vai acontecer? Vou alocar um novo nó, vou armazenar o 10 dentro dele. Vou falar que o anterior é igual ao topo. Na hora que eu falar que o anterior é igual ao topo, o topo é esse elemento aqui. Então essa perninha aqui do anterior, que eu chamo de previous, lá dentro da nossa implementação, é o 5. E eu agora faço o quê? Reaponto o topo para esse elemento novo. Se eu der um push, mosquito, se eu der um push novamente, vamos fazer mais um, push de 20, o que vai acontecer? Eu vou alocar um novo nó, colocar o valor de 20 dentro dele, falar que o anterior dele é igual ao topo. Quem que é o topo? É o 10. Então o anterior está aqui e o topo aponta para cá. Percebam, eu estou fazendo um encadeamento de nós para eu representar a pilha. E eu tenho a pilha representada. O topo aponta para o 20, o anterior dele é o 10, o anterior é o 5 e o anterior é nulo porque não tem ninguém antes dele. Certo? Na hora que eu for invocar o pop, o que o pop tem que fazer? O pop tem que, primeiro, salvar o que está aqui dentro num temporário, certo? Porque eu vou precisar disso. Aí eu tenho que falar que essa marcação aqui, eu tenho que desligar ela. E como que eu desligo? Se eu simplesmente falar que o anterior do topo é igual a nulo, ou seja, cortar isso aqui, eu perco o caminho para chegar aqui. Então o que eu faço? Eu marco esse cara aqui com um temporário, temp, nossa, que letra, hein? Temp, esquece isso aqui por enquanto. Marco isso aqui com um temporário. Vamos fazer de novo? Muito bem. Primeira coisa, marco isso aqui com um temporário. Agora eu posso falar que o topo é igual ao topo anterior. Por quê? Eu quero vir com o topo para cá. E isso aqui sobe. Agora, eu salvo esse valor aqui em algum lugar, ou na verdade nem precisa salvar, porque eu estou tendo acesso ainda ao temporário antes. Falo que o anterior do temporário é igual a nulo. Na hora que eu falar isso, eu vou estar desligando esses elementos aqui. Certo? Diminuo o tamanho da pilha, agora é 2. E eu posso retornar esse miolo aqui, que é o item do nó, que é o 20. Na hora que o método terminar, isso aqui vai ser apagado da memória, porque é uma variável da pilha. Não da pilha nossa, mas da pilha de invocação. Esse cara aqui não vai ter ninguém que vai conseguir chegar nele. E ele vai ser o quê? Coletado na próxima coleta de lixo. Tá bom? Vamos invocar de novo o pop. Pop. O que vai acontecer? De novo, marco isso aqui como temporário. Falo que o topo é igual ao topo anterior. Então, eu vou ter isso aqui.
Falo que o anterior do temporário é nulo, então desligo. E na hora que eu terminar o método, eu retorno o miolo aqui, que é o 10, e a minha pilha continua. Vamos ver se agora vai funcionar para esse caso aqui. Percebam, se vocês prestarem atenção, já vai ver que vai dar certo. Isso aqui vai ser apagado, né? Então vamos lá, vai desempilhar de novo. Marca como temporário. Fala que o topo é igual ao topo anterior. Topo passa a valer nulo. Então não tem mais isso aqui. Certo? Falo que o anterior do temp é nulo, que já está como nulo, mas não tem problema, né? Vai setar nulo ali de novo. Retorno esse miolo que está aqui, e isso aqui na hora que o método terminar vai ser apagado, vai ser marcado para coleta de lixo. Esse vai ser removido e esse vai ser marcado para coleta de lixo. E o topo passa a ser nulo, que a pilha vazia, certo? Vamos ver a implementação disso aqui. Então vamos lá. Push, olha lá. Cria o novo nó. Vamos fazer do lado ali, ó. Vamos pôr assim. Isso, vai ficar show assim. Vamos colocar azul. 3. Olha lá. Cria um novo nó. Tá entrando um item. Então eu chamei push de 5. Tá entrando um novo item. Eu crio um novo nó que eu estou representando por esse círculo. Criei um novo nó. E o anterior dele é nulo e o que está aqui dentro também é nulo. Certo? Novo nó.item igual ao item. Isso aqui é o item. Então eu estou colocando o 5 aqui dentro. Novo nó.previous igual a top. O top na pilha, quando ela está vazia, ele é nulo. Então o anterior é igual a nulo. E eu falo que o top é igual ao new node, que é essa ligação para cá. E eu incremento o tamanho. Agora eu não consigo limpar porque o fundo está vazio. Certo? Vamos rabiscar aqui. Ó. Rabisco isso aqui. Se eu invocar o push de novo, vai acontecer de novo. Crio um novo nó, põe o valor dentro dele, vamos falar que é 10. Põe o valor dentro dele. Falo que o anterior é igual ao topo, é o previous, né? E falo que o topo é igual ao novo nó. E assim sucessivamente. Tá bom? E a remoção, o pique só retorna o item que está no topo. E a remoção, olha lá, marco o topo, já estou salvando aqui, marquei o topo como temporário, movo o topo para o anterior do topo, falo que o anterior do temp igual a nulo, que é aquele desligamento, decremento o tamanho e retorno o item. Poderia retornar o temp.item aqui e não ter essa linha aqui, tá bom? Tentei fazer em mais passos para talvez ficar um pouco mais claro, tá? O clear, enquanto ela não estiver vazia, dá um pop. E é isso aí, pessoal. O que vai mudar é o iterador agora, porque agora o iterador ele não é mais o current aqui, que eu declarei. Ele não é um inteiro, mas ele é um nó. Ele começa do topo e vai andando para trás. Enquanto o atual não for nulo, quer dizer que tem um próximo. E como que eu movo? Current igual a current.previous. Então quer dizer, eu estou indo do current, eu estou setando ele como anterior dele, como anterior dele, como anterior dele, como anterior dele. E a cada passo eu salvo o item dele antes de mover. Para poder retornar. E aqui vem os testes de novo. Vocês vão ver que agora, tanto essa linked stack quanto a resizing array stack, elas não têm tamanho limite. Então elas não têm mais o lançamento da stack overflow na implementação dos métodos de empilhar, né, no push. Olha aqui, ó. Nem na resizing tem, tá bom? Bem, vamos terminar os slides. Ordem de crescimento dessa aqui, ela é constante agora, né? Nem precisa mais ser amortizada, né? Não tem mais aquela alta probabilidade, é sempre constante, porque alocar o novo nó é mover ponteiro, alocar o novo nó é mover ponteiro, não tem for, não tem while, não tem nada. Bem, o projeto da estrutura de dados está no GitHub, nesse endereço aqui, que eu já falei para vocês, está no material da aula também. Quando vocês estiverem no GitHub e entrarem aqui, para vocês baixarem o projeto inteiro, vocês vão clicar aqui nesse botão Code, Download, vai baixar um zip, vocês descompactam. Eu acho que ele já vai estar dentro de uma pasta. O conteúdo dele tem que estar dentro de uma pasta, tá? E aí vocês abrem no NetBeans o projeto. Amanhã, na quinta-feira, eu mostro para vocês como fazer isso, tá bom?
E aí vem os exercícios, pessoal. Antes de falar de exercício, eu vou falar de dois algoritmos que a gente pode implementar usando pilha, tá bom? Dois tipos de algoritmo. O primeiro algoritmo é para verificar se expressões estão balanceadas, ou seja, se elas têm caractere de abertura e de fechamento na quantidade certa e na posição correta. Vamos lá. Balanceamento. Balanceamento. Então imagine o seguinte, eu tenho essa expressão aqui, abre parênteses, fecha parênteses. Essa expressão ela está balanceada, se ela tivesse num programa e você precisasse compilar, tivesse coisa aqui no meio, ela compilaria? Compilaria. Ao passo que um fecha parênteses, abre parênteses, não daria certo, concordo? Não faz sentido, né? Porque a gente está acostumado que as coisas sejam assim. Essa convenção, né, com parênteses, né? E essa expressão aqui, ela tá balanceada? Tá. E essa aqui, ó? Não, né? Porque tem um de abertura a mais. E essa aqui? Tá balanceada? Tá. Porque eu abri, fechei, fechei. E vamos colocar uma aqui que não esteja balanceada. Uma parecida com aquela ali. Essa aqui tá balanceada? Não, porque ela tem de abertura a mais de novo, né? Vamos colocar uma com de fechamento a mais, ó. Essa aqui, ó, ao invés de ser um abre, eu vou pôr dois fecha aqui. Fecha, estaria balanceado e mais um fecha. Tá bom? Essa aqui não está balanceada também. Como que eu verifico isso aqui? A gente pode empregar um algoritmo que usa pilha. Como que a gente faz? Sempre que eu ver um caractere de abertura, isso aqui é minha pilha, eu vou empilhar. Vou empilhar o quê? Qualquer coisa. Eu vou empilhar o caractere de abertura. Porque nesse caso aqui não faz diferença. O que eu vou empilhar? Eu só preciso saber se tem coisa na pilha. Tá? A memória, né? Lembra da memória? Então eu vou processar essa expressão caractere por caractere. Se for de abertura, eu empilho. Se for de fechamento, eu desempilho. Se no final a pilha estiver vazia, quer dizer que a expressão está o quê? Balanceada. Então, muito bem. Estou nesse caractere. Ele é de abertura? Empilho. Estou nesse caractere. Ele é de fechamento? É. Desempilho. Processei a string inteira, a expressão inteira? Processei. A pilha está vazia? Está. Então a expressão está o quê? Balanceada. Vamos testar a próxima. Abre, abre, fecha, fecha. Pilha. Abriu, empilhou. Abriu, empilhou. Fechou, desempilhou. Fechou, desempilhou. Terminou de processar a string? Terminou. A pilha está vazia? Tá. Então quer dizer que a expressão está balanceada. Vamos pegar essa última aqui. Abre, abre, fecha, fecha. Vamos pôr a pilha dela aqui. Abriu, empilhou. Abriu, empilhou. Fechou, desempilhou. Abriu, vai empilhar aqui, né, gente? Estou fazendo assim para ir mais rápido. Empilhou. Fechou, desempilhou. Fechou, desempilhou. Processei tudo. Processei. A pilha está vazia? Está. Então a expressão está balanceada. Para qualquer composição balanceada desses pares, esse algoritmo vai chegar no final processando a string inteira e tendo uma pilha vazia. Tá bom? Então essa expressão vai estar balanceada. E uma expressão que não está balanceada, o que vai acontecer? Depende da situação. Vejam, essa primeira aqui. O que vai acontecer? O de fechamento, eu vou desempilhar a coisa da pilha. Se eu tentar desempilhar e a pilha estiver vazia, quer dizer que está faltando o símbolo de abertura, porque é o símbolo de abertura que é empilhado, não é? Então ela não está balanceada. Não balanceada. Esse aqui que vai acontecer? Essa. Eu vou ter a pilha, eu vou, olha lá, abertura, empilha, fechamento, desempilha, fechamento, pilha vazia. Não terminei de processar a string ainda. Posso ter quantas coisas eu quiser aqui ainda, tá? Cheguei nesse caso que eu preciso desempilhar e a pilha está vazia, quer dizer, então, que a expressão não está balanceada, tá bom? E tem esse caso que vai sobrar coisa na pilha. Quer ver? Processar caractere por caractere. Abertura, empilhou.
abertura, empilhou, abertura, empilhou, fechamento, desempilhou, abertura, empilhou. Tá claro que esse empilhamento vem aqui, né? Estou fazendo assim para ir mais rápido. Deveria apagar, né? Empilhou, abertura, empilhou, fechamento, desempilhou. Tô aqui, ó. Vou nesse agora. Fechamento, desempilhou. Processei a string inteira? Processei. A pilha está vazia? Não, tem coisa na pilha. Então a expressão não está balanceada. Tudo bem? Esse é o algoritmo de balanceamento de parênteses. Agora, vamos supor que eu tenha mais de um símbolo, que ao invés de só parênteses, eu tenha colchetes também. O algoritmo muda um pouco. Por quê? Quando é um símbolo de abertura, tanto parênteses quanto colchetes, eu vou guardar na pilha. Agora eu preciso guardar o caractere para eu saber o que é que está acontecendo. Abertura de parênteses, põe um parênteses na pilha. Abertura de colchete, põe um colchete de abertura na pilha. Opa, fechamento. Só que qual fechamento que é? É um fechamento de colchetes. Aí eu tenho que olhar no topo da pilha se o colchete que está lá no topo é o par. Se é um colchete, né? É um colchete. Desempilho, vou para o próximo. Vou para o parênteses. Opa, parênteses. O que está no topo da pilha? É a operação pique. O que está no topo da pilha? É um abre parênteses. Oh, legal, é o par dele. Beleza. Terminou a expressão? Terminou. A pilha está vazia? Tá? Então, tá balanceado. Vamos pegar um caso que não seria balanceado. Por exemplo, isso aqui. Qual que é o problema que vai dar? Eu vou empilhar esse aqui. Opa. Eu vou empilhar o parênteses de abertura. Vou empilhar o colchete de abertura. E aqui agora é de fechamento e eu vou ver o que está na pilha. Só que o que está na pilha não é o par desse. Eu precisaria de um parênteses aqui, não colchete. Então a expressão não está balanceada. Então a gente tem casos aqui que vai ou sobrar coisa na pilha, quer dizer que faltou de abertura, ou que a pilha está vazia, eu estou tentando desempilhar, está faltando. Quando sobra coisa na pilha, tem coisa de abertura a mais, falei errado, né? Quando eu tento desempilhar, quer dizer que está faltando de abertura e tem de fechamento a mais. Eu posso ter o não casamento entre os pares, certo? E o caso onde é aceito, quando eu processei a string inteira e a pilha está vazia. Tudo bem? Esse é o algoritmo de balanceamento, a gente pode pôr mais caracteres aqui. Próximo exemplo, exemplo de cálculo, de notação pós-fixada. O que é, pessoal? Quando a gente escreve uma expressão aritmética, por exemplo, 9 mais 7. A gente sabe que 9 mais 7 é 16, concorda? Essa notação que a gente está acostumado, ela chama de notação infixada. Em inglês é infix. Por quê? O operador está no meio, certo? Então eu tenho um operando, o operador e o outro operando. Existem outras duas formas de representar isso aqui. Tem a notação pós-fixada, onde o operador está depois dos operandos. Essa aqui pós-fixada seria 9, espaço, tá? Não é 97, 9, 7 mais. Essa aqui é a pós-fixada, que em inglês é postfix. E eu tenho a notação pré-fixada, que o operador vem antes, 9, 7. Essa aqui é a pré-fixada. Prefix. Essa notação aqui, pessoal, a pós-fixada, ela é processável de forma muito fácil usando pilha. Então eu consigo resolver isso aqui de forma muito fácil. Vamos colocar uma expressão pós-fixada um pouco maior. Deixa eu pensar aqui, ó. 9, 7 mais 3 vezes 9 menos. Sei lá. O que eu estou querendo dizer aqui? 9 mais 7 dá quanto? Dá 16. 3 vezes 9 menos. 3 vezes 16 vai dar 48. Isso aqui. 48. 9 menos. E 48 menos 9 vai dar 39. Então o resultado dessa expressão é 39. Como que eu faria um algoritmo para calcular isso exatamente? O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que dividir essa string em pedaços.
né? Saber quem são os operadores, quem são os operandos. O que eu vou fazer? Se for operando, se for número, eu vou empilhar. Então veja, tem uma pilha vazia. Eu vou começar a processar essa string aqui da esquerda para a direita. Estou no primeiro elemento. Ele é número, ele é valor, operando ou ele é operador? Ele é operando. Então eu empilho ele. 9. O próximo, 7. É valor, né? É operando, né? Então vai para a pilha. O próximo é operador. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que desempilhar esses dois elementos, realizar a operação correspondente e empilhar de novo. Só que tem que tomar cuidado. Na hora que eu desempilhar esses dois, quem que é o cara que vai estar à direita da operação na hora que eu vou ter que fazer? É esse cara aqui. Então, o meu operando 2 é igual a pilha nossa, ponto .pop, e meu operando 1 é igual a pilha, ponto .pop. Ou seja, primeiro sai o operando 2, porque ele está no topo da pilha, depois sai o operando 1. Então, nisso, essa pilha vai ficar o quê? Vazia. Aí eu faço, é uma adição que está aqui, né? Eu vou fazer, o resultado é igual a op1 mais op2, que no nosso caso, op2 é 7, op1 é 9, 9 com 7 vai dar 16, R vai ter 16. E aí eu empilho o R aqui na pilha, 16. Certo? E continuo o processo. 3 é valor ou operador? Vezes é operador. Desempilho, pop, pop. Então o resultado vai ser 16 vezes, porque o operador é vezes, né? 3. Então isso aqui vai sair da pilha, isso aqui vai sair da pilha, né? Isso aqui saiu, ficou vazio, empilhou, empilhou. Agora minha pilha, eu vou empilhar o 16. Certo? 16 não, perdão. O 48. Muito bem. Continuando. 9. Empilho 9. Valor? Não. Operador. Então, desempilho. Esse é o operando 2 e operando 1. Vou fazer 48 menos 9, que vai dar 39. Então, isso aqui vai ser da pilha, isso aqui vai ser da pilha. E eu vou empilhar o 39. A expressão terminou? Terminou. Se o teu algoritmo fez direitinho, na hora de processar a operação pós-fixada, você vai ter só um elemento na pilha que é exatamente o resultado da expressão. Beleza? Uns iguais aqui que faltou, né? Um pouco mais de formalismo aqui. Tudo bem? Eu vou mostrar o código dessas coisas agora para vocês. Onde que eles estão, pessoal? Estão vendo aqui, ó, estrutura de dados, 4, algoritmos de pilha. Algoritmos básicos. Então, com o que eu expliquei, vocês vão poder olhar o código. Olha lá, olha só. Parênteses balanceado. Processa caractere por caractere da expressão. Se o caractere for abre parênteses, põe na pilha. Se for fecha e a pilha não estiver vazia, dá um pop. Caso contrário, retorna falso, porque a pilha está vazia, então não está balanceada. Se não é nem abre parênteses nem fecha parênteses, já retorna um falso, porque é um símbolo que não é reconhecido nessa string. E eu retorno se a pilha estiver vazia. Se a pilha estiver vazia e eu processei todos os caracteres, ou seja, terminei esse for, cheguei até o último caractere, processei, e a pilha está vazia, quer dizer que está balanceado. Mesma coisa, parênteses e colchetes. Aí tem que verificar quem é o par, né? Parênteses, colchetes e chaves, mesma coisa. Depois vocês vão dar uma olhada no código, ver como funciona, não vou ficar explicando, porque é consequência dos anteriores. E a avaliação de expressão pós-fixada, olha lá. Aqui, pessoal, é até melhor, eu vou até mudar esse split aqui. O que isso aqui faz? Aquele expression ali, vocês vão precisar disso depois, deixa eu já explicar. Esse expression, esse cara aqui, é uma string. Então, vamos falar que entrou aquela lá que a gente acabou de ver. 9, 7 mais 13 menos, sei lá, algo desse tipo aqui. Essa expressão, isso aqui é uma string, certo? Isso aqui está entrando na string. Eu quero cortar
os elementos aqui pelos espaços. Então eu dou um split na variável string, na string. E eu passo o que eu quero usar para recortar. Eu quero que recorte em cada espaço. Então, se tiver um espaço aqui, um espaço aqui, um espaço aqui, um espaço aqui, ele vai retornar, esse split vai retornar um array com 1, 2, 3, 4, 5 elementos, com o 9, a string 9 no primeiro, 7 no segundo, mais no terceiro, 13 no quarto e o menos no quinto. Vão ser os tokens. Se o token for mais, ele é operador, dá pop duas vezes, pop, pop, e empilha a soma. Se for menos, pop, pop, empilha a subtração. Se for vezes, pop, pop, empilha a multiplicação. Se for dividir, pop, pop, empilha a divisão. E se não é nem mais, nem menos, nem vezes, nem dividir, o que ele faz? Ele empilha o token. Só que ele empilha o token, que é o número, né? Antes de empilhar, ele converte para inteiro. Então, esse evaluate postfix expression aqui é só para expressões com inteiros, tá certo? São separados. Deixa eu já calcular o resultado de uma expressão postfixada com posta de inteiros, em que os operandos e operadores estão separados por espaço. Outra coisa, se eu quiser que esse split aqui consiga processar, que ele recorte em mais de um espaço, então, por exemplo, eu tenho o 9, o 7 e o mais. Só que sem querer eu pus dois espaços entre o 9 e o 7. Na hora que eu rodar o split, ele vai recortar o 9, o espaço ele vai ignorar, só que entre dois espaços tem uma string vazia, ele vai retornar essa string vazia. Então eu quero que ele recorte em um ou mais espaços. Olhem só, é uma expressão regular, lembra do fecho positivo que a gente viu na primeira aula de construção, né, de linguagens formais. Caractere de espaço branco, isso aqui aceita uma expressão regular. Contra barra S é qualquer caractere de espaço branco. Tabulação, espaço, pulo de linha. E o mais quer dizer uma ou mais ocorrências. Se fosse asterisco, 0 ou mais ocorrências. Mas é um mais, uma ou mais ocorrências. Então vai fazer o split em um ou mais espaços, certo? E aí faz o processo e retorna o elemento que está no topo da pilha, tá bom? Se der um number format exception, ou seja, se eu passei uma string qualquer, um texto no lugar de um número, ou se a pilha estiver vazia, ou é porque está mal formada, ou porque eu tentei converter para inteiro e não conseguiu, tá bom? Então, vou deixar isso aqui feito. E tem os testes aqui, ó. Olha lá, ó. Os parênteses para testar, os parênteses com colchete, os parênteses com colchete-chave. E tem as expressões? Tem uma de expressão aqui, para avaliar a expressão. Então, se eu rodar isso aqui, classe de teste, vocês vão ver que vai executar os algoritmos. Essas coisas dão uma olhada no código, tá bom, gente? Tudo bem? E o resultado daquela expressão ali é menos 3. Beleza? Isso aqui depois eu vou dar o commit no sistema de versionamento e vou mandar lá para o GitHub já com essa correçãozinha, tá bom? Deixa eu já fazer isso. Melhoria no comentário do método de avaliação de expressão pós-fixada e troca do split do mesmo método para fazer recorte em um ou mais espaços. Commit. Vou mandar lá pro Git. Push upstream. Então lá no GitHub já vai estar atualizado, tá? Com essa mudancinha que eu acabei de fazer. Tudo bem? Vamos falar dos exercícios. Bem, pessoal, primeiro exercício. Vocês vão implementar o método isBalanced, que ele vai verificar se uma expressão está balanceada, só que não é simplesmente
um par, dois par, três pares. São a quantidade de pares que vocês quiserem. Então, se eu passar aqui nesse char pairs, abre chave, fecha chave, abre colchete, fecha colchete, abre parênteses, 0, 1, 9 e 5. Todos eles vão ser pares entre si e você tem que verificar se a expressão está válida. O que eu quero dizer é isso aqui. Se eu passei, quero verificar se a expressão abre A, B, fecha, abre chave, x, y, fecha chave, está balanceada. E eu passei como par, abre parênteses, fecha parênteses, A, B, abre chave, fecha chave, x, y. Isso aqui é o segundo, isso aqui é isso aqui, tá? A expressão é isso aqui. Eu vou passar os pares de símbolos que eu quero que verifique se essa expressão está balanceada. Então, abre parênteses tem que bater com fecha parênteses, A com B, abre chave com fecha chave, X com Y. Aqui está balanceada, né? Ó. Esses dois, esses dois, esses dois e esses dois. Como fazer isso? O exercício é justamente esse, tá? Tem as restrições aqui. Próximo. Está contando a história aqui do pré-fixada, do infixada e do pós-fixada e vocês vão ter que implementar os métodos que fazem a conversão entre essas notações. De pré-fixada para infixada, já achei coisa errada aqui, né? Ó. Descartar. Prefix to infix, está entrando uma pré-fixada. Prefix to postfix, entra uma pré-fixada. Postfix to infix. Postfix, aqui é postfix, e aqui é 2 infix, certo? Então, retorna uma entra uma prefixada, retorna uma infixada, entra uma prefixada, retorna uma pós-fixada. Esse aqui, entra pós-fixada, retorna infixada, entra pós-fixada, retorna prefixada. Entra uma infixada, retorna prefixada, entra infixada, retorna pós-fixada. Não expliquei os algoritmos aqui, né? Não, eles estão explicados no projetinho aula 2. O exercício 1, ó. Assinatura, explicação. A implementação vem aqui, cuidado com o false aqui, que você vai ter que retornar true ou false, dependendo da situação. O 2, tá tudo aqui já, ó, também. O algoritmo, olha lá, converte uma expressão aritmética pré-fixada para infixada. O algoritmo, tem a explicação do algoritmo, processa a expressão pré-fixada em ordem inversa, da direita para a esquerda. Se o token for um operando, empilhe. Se o token for um operador, desempilhe dois operandos da pilha, cria uma string concatenando na forma string é igual a parênteses, operando 1, concatenado com operando 2, com operador, concatenado com operando 2, e empilha essa string na pilha e vai repetindo esse processo até terminar todo o processamento da direita para a esquerda, e a expressão que tiver no topo da pilha é a expressão infixada. Não tem o código aqui que vocês vão implementar, claro. E tem a explicação de todos os algoritmos, certo? E o exercício 3, já vou falar como vocês vão verificar a validade de vocês. No exercício 3, vocês vão implementar o evaluate, que vai usar aquele algoritmo do pós-fixado, só que vai poder entrar qualquer tipo de expressão. Pode entrar uma infixada, pode entrar uma pós-fixada, ou pode entrar uma pré-fixada e tem que retornar o valor certo. Qual que é a estratégia? Vocês já sabem fazer de um jeito, que é o pós-fixado. Você tem os métodos de conversão. Dependendo do que entrar, você converte para pós-fixada e executa o cálculo, certo? Então, tem aqui a explicação. Tem aqui explicando quais são as restrições e pensa um pouquinho no que tem que fazer. O último exercício, na verdade, um exercício, aqui tem observação, né, em relação a esses três que eu acabei de falar, e o próximo é um desafio. Isso aqui, pessoal, quem quiser tentar fazer é ótimo, quem não quiser tentar não fazer, não precisa também. Talvez vocês demorem um pouco para implementar, se for tentar fazer, não vai valer nada, tá bom? Isso aqui é para engrandecimento pessoal de vocês, tá certo? O que consiste? Vocês vão implementar, procurar na internet, no livro do Sedgwick tem a explicação disso aqui, tá? Vocês vão implementar
o método, um algoritmo que chama Graham Scan. Que esse cara, que esse algoritmo faz? É o exame de Graham. O que ele faz? Ele encontra a envoltória convexa num conjunto de pontos. O que é a envoltória convexa? Eu tenho, lógico, o gabarito aqui da aula 2. Eu já vou mostrar para vocês o meu. Perceba. Vou pôr um ponto aqui, um ponto aqui. Por enquanto eu não tenho envoltória convexa. A partir de 3 pontos eu tenho. O que é envoltória convexa? É o conjunto de pontos que, ao serem ligados, eles ficam em volta do outro conjunto de pontos, formando uma forma convexa. Ela não tem concavidade. Se eu colocar mais um ponto aqui, olha só. E se eu colocar um aqui dentro? Por quê? Ele não está do lado de fora. Ele não é extremidade. E se eu puser um aqui? E um aqui? Percebam? Estão entendendo o que está acontecendo? É simplesmente ver os que estão mais fora, as extremidades. Não. Por quê? Não é o contorno dos pontos. Porque o contorno, por exemplo, seria algo assim. Ó. Aqui tudo bem. Mas eu poderia vir aqui e vir para cá, depois continuar. Aí aqui, por exemplo, eu entrar aqui dentro e vir para cá, entenderam o que eu estou falando? Eu quero a envoltória convexa, aí vocês vão ter que dar uma pesquisada, tá? Só para ficar claro, vou pôr aqui 5.000 pontos. Vai gerar aleatório 5.000 pontos aqui, vai calcular a envoltória. Olha lá. Tem 5.000 pontinhos aqui. E essa linha azul mais forte é a envoltória convexa, é esse conjunto de pontos. E aqui dentro é só para mostrar que está dentro dessa envoltória, né? Que é o nome que diz, né? Então, se eu colocar mais um aqui, vejam. Certo? Tudo bem? Vocês vão ver como que isso é implementado. No de vocês, pessoal, se vocês rodarem, vai aparecer essa mesma janela. Vocês vão conseguir colocar os pontos, só que não vai aparecer envoltória convexa. O que vocês vão ter que fazer? Toda essa parte de interface gráfica vai estar implementada já aqui, tá certinho. Vocês vão executar o arquivo, tá? Botão direito, Run File, para testar. Vocês vão ter que implementar o método getConvexRow. Implementação aqui. E cuidado aqui que está retornando uma lista só com uma lista vazia. Mas vocês vão retornar uma lista com os pontos que fazem parte dessa envoltória. O restante, o que está aqui implementado, vai dar conta de fazer o processo, de fazer os desenhos corretos. Tá bom? Mas, de novo, isso é um desafio, tá? Eu acho que é isso então, pessoal. Esse projetinho aqui da aula 2 está disponível no Moodle ou na nossa pasta compartilhada. Esse aqui está no repositório. Esse aqui é o meu que tem o gabarito, né? Para testar, para ver se as coisas de vocês estão certas, clica com o botão direito, teste. Esse aqui é o gabarito, né? Então, olha só. Ele vai dar que passou em 100% dos testes, todos os testes. No de vocês, na hora que vocês derem um teste, vai dar que falhou. Por quê? Olha só. Falhou nesse aqui. Por quê? Para essa expressão, nessa expressão, na hora que eu invoquei o isBalanced do exercício 2.1, essa expressão com esses pares, ela não está balanceada. Por quê? Tem alguma coisa errada aqui, acho que é um 9 que está a mais. Então, de vocês, na hora que isso aqui executar, tem que retornar o quê? Tem que dar verdadeiro. Então, eu estou esperando o verdadeiro. Aí isso aqui vai dar verdinho, vai ficar certo, tá bom? E a mesma coisa para os outros, olha lá, falhou todos. E o outro e os outros falhou tudo também, tá bom? Tudo bem? Esse teste aqui, na verdade, nem precisava, né? Porque sempre vai dar falso, né? Na hora que vocês implementarem corretamente, isso aqui vai retornar falso, tá bom? Mas esse teste aqui pode desconsiderar ele, tá? Então, acho que é isso. Tudo bem, pessoal? Eu vou ter que juntar os dois vídeos, porque eu comecei e tive que parar, né? Então, acho que é isso aí, beleza? Boa sorte aí, bom trabalho para todo mundo e amanhã a gente se vê. Falou!